nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, esse tempo luminoso da Páscoa. Aqueles que recebiam no passado o batismo na vigília pascal, esse tempo era chamado tempo da iluminação. Pois do caminho quaresmal de preparação para o batismo, recebiam, e era 7 domingos, que são os domingos que antecedem a solenidade de Pentecostes, iluminação. Vamos passar rapidinho aqui os evangelhos do sábado santo e dos domingos até aqui. No sábado santo sempre é o evangelho do evangelista do ano corrente, esse ano Marcos. O evangelista Marcos narra as mulheres que foram ainda de madrugada ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, porque no evangelho de João é José de Arimateia e Nicodemos que faz esse serviço funerário. Mas nos outros evangelhos não é colocado eles. Mas as mulheres que não deu tempo de preparar o corpo de Jesus, ele morreu 3 horas para ser sepultado das 18 horas. Então as mulheres pensavam em passar o sábado e ir lá embalsamar, porque elas pensavam, mas quem é que vai rolar a pedra na entrada do túmulo? Pois a pedra era muito grande, diz o evangelista. Era grande. E quando chegaram lá não tinha pedra. Tinha um anjo que disse, olha, vocês estão procurando o lugar errado. Ressuscitou, vai dizer a Pedro e aos demais que ele nos precede na Galileia. E assim fizeram, mas os discípulos, os apóstolos, os homens não vão acreditar. Na manhã da ressurreição, sempre Maria Madalena, que vai ao túmulo, e como o túmulo vazio, corre, conta para Pedro e o discípulo amado, começa a maratona do amor, né? Quem chega primeiro? Discípulo amado. Quem ama chega sempre junto e sempre primeiro. Quem ama pouco, às vezes, quando chega atrasado. Às vezes não chega. Às vezes tem um pai e uma mãe que tem vários filhos. Tem alguns filhos que chegam junto. Tem outros filhos que nem se interessam. E aqueles que não chegam ainda cobram daqueles que fazem por inveja e por remorso. Mas isso não acontece aqui em Barra do Piraí, nem em Santa Anésia. Isso acontece lá em Resende, nas comunidades do Padre Matias, que é vascaíno. Lá acontece, né? Então, mas o discípulo amado, chegando primeiro, dá prioridade a Pedro. Poderia ter entrado, poderia ter humilhado o velho Pedro, né? Medroso. Não sei por que o Senhor te fez coordenador da comunidade. Não sei por que te fez líder. Negou o mestre três vezes. Ficou com medo. Fez um estardalhaço. Arrancou a orelha de soldado. Mas na hora mesmo de testemunhar o mestre, negou. Não, espera. Quem está na luz não humilha quem está nas trevas, mas ilumina. Então deixa Pedro entrar. Pedro entrou e viu. O discípulo amado viu e acreditou. Ué, mas tem visão diferente? Tem muita visão diferente. Às vezes você pode olhar para uma pessoa e saber, você sabe da dor que ela sente, e você abstrai de uma maneira aquela dor. Mas quem não conhece fala assim, nossa, mas a Beth está metida, não fala com ninguém, está carrancuda, mas não sabe o que está por dentro da pessoa, né? Tem um olhar diferente. Mas por que o discípulo amado entrou e viu, acreditou? O que tinha diferente? Pedro não viu a mesma coisa que ele viu? Viu. Porque lá naquele tempo, quando o Senhor estava à mesa, ele não tinha terminado a refeição, ele dobrava o guardanapo enrolado, que significava que ele não tinha terminado a refeição e ia voltar depois. O discípulo amado viu os sinais, porque o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus enrolado num lugar à parte. O discípulo amado, ele está aqui, ele vai voltar, ele está entre nós. Mas não humilha, de jeito nenhum. Espera, cada um tem um tempo de conversão. Segundo domingo, domingo da Divina Misericórdia. Ninguém erra, né? Só perguntar a Maria Aparecida Neca da Silva, que ela descreve o Evangelho para nós, né? Então, a gente fala logo, né? A dúvida de Tomé, né? Jesus aparece, saúda a comunidade, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco.
como o Pai me enviou, envie você, mostrou sinais, né? Como o Pai me enviou, envie vocês. Receba o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e o pecado daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Uma comunidade reconciliada e pacificada no amor, Solange e Pretinho, é para ser uma comunidade reconciliadora. Não dá para a gente dizer que encontrou o ressuscitado em nossa vida e a gente guardar mágoa, ódio e rancor de quem quer que seja. Aprendi uma coisa nessa campanha da fraternidade, amizade social, está ali, né, do lado, para a gente não esquecer, que a gente pode fazer uma opção de não ser inimigo de ninguém. A gente não pode impedir que alguém seja o nosso inimigo. Isso eu não posso impedir. Mas eu posso tomar uma decisão com a graça de Deus, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Eu não quero ser inimigo de ninguém, não faz parte de mim. Isso eu posso fazer com a graça de Deus, né? Então, uma comunidade que é reconciliada e pacificada tem que ser uma comunidade reconciliadora, ou não é comunidade do ressuscitado. E aí só que Tomé tinha faltado a missa. Faltar a missa não dá certo, né? Tomé faltou e os outros vimos o Senhor. Deixo a dica para vocês assistirem no canal do YouTube o filme chamado Tomé. Se aqui tiver, aqui tem um telão. Eu dei essa dica na comunidade de Santa Rita, lá que eu pastorei junto com o Padre Jorge. Mandou um abraço para vocês. Só um abraço, não mandou nada, nem R$2. Aqui eu vou te falar também, meu Deus do céu, né? Então, ele mandou um abraço para vocês. Eu dei a dica o seguinte: assistir num dia, parar a comunidade uma noite e assistir o filme Tomé. Está no YouTube, é belo filme, vale a pena assistir Tomé. Traz 2,5 kg de litro de pipoca, faz a pipoca, faz 25 litros de, está na época daquele limão vermelho, limão cravo, faz 25 litros de limonada, né? E suco de caju da Bete, Deus me livre. Então, faz limonada mesmo. Gente, para e assista o filme Tomé. Aí teve uma criança que estava na missa e ficou sabendo, né, abstraiu bem o que eu disse. Ô mãe, eu quero ir na missa da pipoca. Agora já a missa da pipoca, né? Então, o filme Tomé faltou a missa. Não dá certo faltar a missa. Os outros vimos o Senhor. Ah, se eu não vi, vou botar a mão no cravo, no lado, não acredito. Todo domingo convencer de Tomé de ir. É por isso que eu peço que vocês assistam o filme, tem tela aqui, assistam o filme, vale a pena, né? Faz uma noite de comunhão com a comunidade, é bom juntar a comunidade para assistir um filme desse. Aí, Tomé foi, Jesus saudou a comunidade, a paz esteja convosco, né? Mostrou o sinal e disse: Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Põe a mão aqui, olha meus pés. E aí ele declara: meu Senhor e meu Deus. O meu Senhor, o meu mestre é Deus. Isso aí, o centurião já tinha matado a charada, né? Verdadeiramente esse homem era Deus. As mulheres tinham dito: vimos o Senhor. O anjo falou que está vivo. Não acredito. Tomé, não acredito. E aí Jesus, São Gregório Magno, disse que quando Tomé toca as chagas de Cristo, não é para curar a incredulidade do Tomé, é para curar as nossas incredulidades. Quantas vezes na hora do nosso sufoco, dos nossos apertos, a gente recorre a outros caminhos de fé, né? A gente não confia o suficiente na nossa fé em Cristo ressuscitado, no sacramento da igreja, na oração, nos nossos santos de devoção. Às vezes tem gente que vai em outros caminhos, porque não confia bastante. Então, para curar as nossas incredulidades. E também fala: bem-aventurados aqueles que acreditaram sem terem visto. Alguém aqui viu Jesus, caminhou com ele na Galileia? Caminhou com Jesus? Não. Todos nós somos bem-aventurados. Domingo passado foi a continuidade do capítulo 24, discípulos de Emaús. Os discípulos voltaram correndo para contar como reconheceram Jesus. Jesus chegou. Jesus chega, né? Mostra os sinais da ressurreição. Eles ficaram pensando que era um fantasma, né? Jesus fala: alguém que já viu fantasma? Jesus fala que não tem osso nem carne. Alguém viu o que já? Não? Até Tânia, você que é mais velha, nunca viu um fantasma na sua vida? Né? Olha lá, hein, gente. Olha lá, hein. Como é que é o nome do padre lá de Santa Nésia? Gaspar, sim.
em outra coisa, gente. Fica de onda com o padre, não, gente. Olha a brincadeira, hein? Olha só. Então, irmãs e irmãos, né, pode tocar, tem osso, tem carne, né? Não sou um fantasma, sou eu, Padre Gaspar. Né? Então, é o seguinte, isso é outra coisa, né? Então, irmãs e irmãos, né? Não tem fantasma, né? Não tem osso, nem carne. Toque aqui, tem alguma coisa para comer? Deram peixe assado. Peixe era sinal dos cristãos. Hoje quase a gente não usa mais os símbolos, né? Às vezes nas toalhas, nas estolas, tem o símbolo do peixe ictus, que era, né, na linguagem lá, na língua, Jesus, Salvador, Filho de Deus Salvador, ictus, né? Então, ele é aquele que sustenta a comunidade. Então, nesse domingo próximo, é o domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais, religiosas. Então, ele é o Bom Pastor. Mas, Eucaristia, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, porque se você botar um em cima do outro assim, eles têm muito parentesco. No evangelho de Marcos tem 2 multiplicações dos pães, e João tem uma. A multiplicação dos pães de João, que é o capítulo 6, o discurso do pão, é um dos únicos textos que tem nos outros, que João copia os outros demais. O evangelho de João é mais novo. A maioria das passagens do evangelho de João não estão nos outros evangelhos, mas a multiplicação dos pães está. Se um texto ele está em Marcos 2 vezes, em Mateus e Lucas, 2 vezes em Marcos, Mateus e Lucas e João, significa que a coisa é muito importante. Quando repete, diz que é importante. E Jesus multiplica o pão, mas desafia primeiro. Esse capítulo 6 é o maior capítulo dos evangelhos, né? Jesus multiplica o pão, mas antes de multiplicar o pão, desafiou Filipe com I. Não o Filipe da segunda leitura, que é o diácono, é o Filipe apóstolo. Filipe, tem que dar comida para esse povo todo. Ah, Senhor, nem 200 moedas de prata daria para comprar pão para tudo isso. Porque muitas vezes a gente pensa que a solução para o mundo vem quando eu for poderoso rico. Não. O milagre vem quando a gente tem coragem de colocar em comum o que temos. Faz um jantar em família, ou um almoço em família. Faz um jantar ou um almoço comunitário. Me chame o Padre Jorge também, que ele gosta, né? Padre Gaspar, mesmo sendo esse nome de fantasma, mas deve gostar também, deve comer também, né? Então, irmãs e irmãos, olha, não falta. Às vezes é comum você levar mais para casa do que você trouxe. É o mistério da multiplicação. Eu cito vocês lá nas minhas pregações. Eu cito as comunidades que têm essa prática bonita aqui, entre elas a comunidade de São José da Marluce. As mulheres levavam no encerramento da novena de Natal, e os homens levavam refrigerante e o sorvete. Que maravilha, né? Então, muitas comunidades fazem essa experiência de colocar em comum. Então, Jesus viu que com Filipe não ia dar certo. Aí tem o André, o irmão de Simão. Senhor, aqui André significa humano, né? Então, quem tem um filho aí, põe André. André é bonito o nome, viu? O significado é isso, humano, né? E aí tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Opa, 7, perfeição. Traz aqui. Mandou organizar, sentar, distribuir. Todos comeram até fartar-se e mandou recolher o que sobrou. Toda a multiplicação dos pães e dos peixes dos evangelhos manda recolher o que sobrou, que é uma aula para que a gente não desperdice nada em nossas mesas, nada em nossos pratos. Às vezes a gente vai nessas festas, né, almoço e tal, de gente católica, apostólica, romana. O desperdício de comida é demais. O desperdício é uma falta de atenção muito grave que a gente não se atenta, que os evangelhos nos cobram.
Quanta comida vai para o lixo em nossas comunidades, em nossas casas? Quantas coisas estragam na nossa geladeira? Quantas vezes? É o desperdício que a gente ainda não conseguiu se catequizar. Mas aí tentaram fazer Jesus rei. Claro, uma pessoa que providencia comida e bebida, 0,800 de graça. Tentaram fazer o rei. Ele se retira, vai rezar. E aí Jesus vai dizer: vocês estão atrás de mim, não é porque vocês viram o sinal, vocês não entenderam o sinal. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu providenciei comida. Vocês estão só atrás de mim pelo sinal da comida, da abundância da comida. Mas trabalhe pelo alimento que não perece. Aí ele começa o discurso do pão. E aí o povo que estava com ele: que sinal você mostra para agir assim? Moisés deu maná no deserto, pão deu a comer. Ele vai dizer: não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu. Aquele pão do deserto foi Deus que mandou, meu pai. Ele sustentou aquele povo na travessia do deserto, que era tipo de uma floco de neve. Aquilo era rico, né, em nutrientes, era perecível, não podia acumular. Olha o exemplo, não podia acumular, tinha que ser colhido no dia e comido no dia, não pode guardar, acumular, né? Mas só que aqueles que comeram o maná morreram, não ressuscitaram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Seus pais comeram o maná e morreram, mas quem come do pão que eu der, esse vai viver eternamente. Então Jesus fala do corpo dele: tomai e comei, tomai e bebei. É a minha vida dada, entregue a vocês. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos de Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João. Então Jesus é aquele que dá a vida, entrega a vida, consome a sua vida. Jesus não estava deitado numa rede embaixo de uma bela tamareira, comendo tâmaras, que segundo o Evangelho é o mel silvestre de João Batista, e olhou para o relógio e disse: olha, 3 horas da tarde, agora eu vou para o Calvário me doar, vou me entregar. Não, a vida de Jesus foi o inteiro doar-se, o inteiro entregar-se. O ministério público da vida de Jesus, 3 anos, foi de inteira doação, a ponto de determinados momentos, né, Jesus olhou para os seus discípulos, mandou que ele fosse descansar um pouco. Os familiares mesmo de Jesus tentaram buscá-lo, dizendo: não está bem, mas ele estava entregue à missão. A nossa vida também, ela se faz alimento na medida que a gente cuida, que a gente é solidário, a gente reparte, a gente é presença. A nossa vida também vai se consumindo na missão de batizados e batizadas. Isso é consumir a vida pelo Evangelho, é você trabalhar na causa do reino dele, reino da justiça, reino da vida, da fraternidade, da comunhão, né? Quantas maravilhas Deus realizou nesse setor São Benedito. Hoje vocês, paróquia de São Benedito, né? O santo negro, o franciscano, amigo dos pobres. Como que essas comunidades sustentaram os pobres num tempo de extrema dureza pela pandemia, e não faltou alimento para os pobres devido à graça de Deus que fez tocar o coração, multiplicar aqueles alimentos aqui nessa paróquia de São Benedito. Hoje eu conto para o povo que pastoreio hoje a coragem das 14 comunidades em partilhar o alimento. E naqueles momentos mais dolorosos que a gente ia com o Santíssimo Sacramento no Corpus Christi, visitando as comunidades, e a gente aproveitou para a imagem de São Benedito também, né, para fazer a visita e recolher o quilo.
Me lembro de um povo que estava lá na chamada do lixão de Barra do Piraí. E aí estava dizendo: a gente vai lá ou não? Falei: vamos, tem gente nos esperando lá. E chegamos lá, as pessoas na beira da rua com o seu quilo para agraciar os pobres. Então, gente, isso é sinal, isso é vida doada. Isso é fazer da vida da gente alimento para a vida dos irmãos e irmãs. Então Jesus fez isso, Ele passa a vida fazendo bem. E nós estamos aqui numa comunidade dedicada, né, ao bom pastor. Ele passa a vida fazendo o bem. Eu estava pensando nisso hoje, mas que bem eu me proponho a fazer a partir de hoje? Qual é o bem que eu vou me propor a fazer? Na pastoral, no movimento que eu participo, qual é o bem que Deus tem me chamado a praticar e eu ainda não tive coragem de fazer? Aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. O olhar humanizado de André. Mas será que a gente tem essa coragem da gente se propor a olhar para o bom pastor, para ir e o que a imagem do bom pastor lá no Primeiro Testamento, o que fazia o bom pastor? Ir atrás da ovelha desgarrada. Qual tem sido a minha predisposição para a missão nas comunidades que participo? Ele larga as 99, vai atrás daquela que se perdeu, traz nos ombros. Se necessário for, empenhar-se em ajudar a andar, carregar. Agora há pouco eu vi a Jussara parada com a irmã nossa. É assim que faz pastoral. Pastoral vem do pastor, do bom pastor. Se as nossas pastorais não tiverem as feições do bom pastor, a gente vai fracassar na missão. Então essa ternura do pastor, dia atrás, aí manda cuidar daquela que está sadia, enfaixar da pata quebrada. Enfaixar da pata quebrada significa que todos nós, nas nossas comunidades, devemos nos empenhar em curar as feridas. E essas feridas tantas vezes não é feridas visíveis, são as feridas da alma, mas que dói, que dilacera, que maltrata, que faz sofrer. Então as comunidades, ela vai numa atenção de cuidado. Bonito, João 10, as ovelhas ouvem a minha voz, conhecem minha voz e me seguem. A gente tem que fazer ecoar a voz do bom pastor no encontro daquelas ovelhas mais sofridas, mais esquecidas, mais desprezadas, enfaixa da pata quebrada, traz dos ombros a que está enfraquecida, ou seja, empenha energia, empenha vigor, tempo, ternura, compaixão, misericórdia. Nós que somos seguidores do bom pastor, não pode faltar em nossas ações pastorais misericórdia, ir ao encontro daqueles que o mundo já distrata e maltrata tanto, socorrer, se apresentar, se juntar, se fortalecer, para trazer, mas se alegrar com a ovelha que está resgatada, fazer festa, fazer alegria. Hoje eu escutei uma frase do Padre João Carlos que fala da Eucaristia é a festa das festas. É a festa das festas. Mas será que nós nos empenhamos a tanto de fazer da Eucaristia a festa das festas? O povo lá do meu tempo de criança
tinha a roupa de missa. A roupa de missa. Domingo era dia de ficar mais bonito que a gente já era, que eu já nasci bonito, graças a Deus, né? A gente ficar mais bonito que a gente é, porque eu vou encontrar o meu Senhor, eu vou estar com Ele, eu vou celebrar na minha comunidade a Eucaristia. O padre preside, toda a comunidade celebra. Eu vou participar da festa das festas. E o Senhor vai ficar olhando se a gente não vier. Como Lucas 15, né? O Pai da misericórdia. Quando o filho surgiu ao longe, ele correu para abraçar, para beijar, para vestir sandália, anel e festa. Assim é Deus nos esperando nas nossas liturgias eucarísticas. Então, que a gente possa participar dessa comunidade é uma responsabilidade muito grande, a gente ser uma comunidade dedicada ao bom pastor. Ele passa a vida fazendo bem, ele vai atrás da ovelha perdida, ele enfaixa aquela que está com a pata quebrada, ele traz nos ombros a enfraquecida, ele cuida daquela que está saudável. Todos nós precisamos de cuidado, carinho, atenção. Então que Deus ajude a gente nesse tempo difícil, né? Lá em Volta Redonda tem muita coisa acontecendo ruim, principalmente a dengue. A dengue tem judiado no nosso povo lá. Meu Deus do céu, nas comunidades que o Padre Jorge estamos pastoreando, como tem gente acometida e tantas sequelas de dengue, né? Acho que aqui em Barra do Piraí o mosquito não chegou ainda não, né? Graças a Deus, né? E bom, né? Então, reze por nós lá e a gente reza por vocês aqui, tá bom? O Padre Jorge pede sempre orações por mim e por ele. Então, reze por nós, a gente reza por vocês lá, tá bom? Combinado assim? E na segunda leitura de hoje, né? Na primeira leitura de hoje, segunda não é porque você leu duas não, Carminha, que a Carminha já fez um prenúncio da segunda metade do Atos dos Apóstolos. A primeira metade é dedicada com mais ênfase ao apóstolo Pedro, o Pedro curado já, o Pedro destemido, o Pedro corajoso, né, que nos acompanhou. Daqui para lá, amanhã já é a conversão do apóstolo Paulo, que a Carminha já deu um flash, é para vocês lerem amanhã, por isso que ela deu esse pedacinho, né? Para ler, é um dos textos mais bonitos, uma das mais belas conversões é a conversão do apóstolo Paulo, né? Do Atos dos Apóstolos. Então a segunda metade é mais dedicada a São Paulo, a primeira metade é Pedro, né? Lembrando que o livro é de Lucas, é o segundo evangelho de Lucas. Lucas, evangelista, escreve o evangelho e o Atos dos Apóstolos, né? É bonito a conversão de São Paulo, mas a leitura que a Carminha leu é um processo catequético. Filipe é o diácono, não é o apóstolo, né? É um daqueles 7. Então, o eunuco, né? Ele estava lendo Isaías, mas não sabia interpretar o que lia. Então entra o papel iluminado pelo Espírito de Filipe e explicou a palavra, né? E depois batizou e fez discípulo o apóstolo. É o processo catequético. Toda a catequese não é para receber sacramento da Eucaristia, da Crisma, somente não. Do batismo não. É para fazer daquele que recebe, daquela que recebe o sacramento, seguidor de Jesus Cristo. Então a iluminação da palavra, a explicação da palavra, a catequese, né? Depois o batismo e o seguimento. Filipe foi arrebatado, não precisava mais de Filipe. Aquele etíope já tinha se tornado seguidor de Cristo. Então, se a gente fizer das nossas catequeses pré-matrimonial, catequese batismal, catequeses infanto-juvenil, catequese crismal, se a gente fizer das catequeses a conclusão de que a gente fez despertar o desejo de seguimento de Jesus, a nossa catequese teve um bom êxito.
Mas se a nossa catequese só ofereceu um dia só, uma vez só, o sacramento e uma fotografia tirada pelo João, né, não vai adiantar quase nada, né? A semente está lançada, mas a gente não conseguiu aquele objetivo que era fazer um seguidor, uma seguidora.